Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de eletrônica de potência. Nesta aula nós vamos falar sobre os semicondutores em eletrônica de potência, focando nos semicondutores controlados. Bom, então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre quais são os semicondutores mais utilizados na eletrônica de potência, as limitações desses semicondutores. Depois nós vamos abordar com um pouquinho mais de detalhes o comportamento do MOSFET e do IGBT, tanto em regime estático quanto da parte dinâmica. Vamos falar de forma um pouquinho mais superficial dos transistores do tipo GTO e GCT, e também vamos falar sobre arranjo de semicondutores. E para finalizar, a gente vai comentar um pouquinho sobre novas tecnologias de transistores. Bom, sobre a limitação dos semicondutores, esse gráfico ele mostra alguns exemplos de componentes e umas limitações tecnológicas. Então, no eixo horizontal, nós temos a corrente, que o semicondutor consegue conduzir, a tensão no eixo vertical, que o semicondutor consegue fazer o bloqueio, e aqui nós temos alguns tipos de componentes. O componente que trabalha com menor range de tensão e corrente é o MOSFET. O MOSFET é bem difícil de você trabalhar com MOSFETs acima de 1.2 kV. Existem MOSFETs de 1.5 kV, entretanto a corrente é muito baixa, tá? Com corrente um pouco mais razoável, aí na casa de 100 amperes você tem 1.2 kV, podendo chegar aí a 400, 600 amperes com tensão baixas, MOSFETs para a ordem de 100, 200 volts de tensão de bloqueio. Entretanto, este é o componente que você vai conseguir a maior frequência de comutação. Com transistores do tipo MOSFET, de silício, você consegue trabalhar com frequências de 200, 300, 400 kHz através desse semicondutor. Na sequência, nós vamos ter o transistor do tipo IGBT. O transistor do tipo IGBT, nós já temos modelos confiáveis de 6,5 kV, 750 amperes, podendo chegar aí a 3,6 kA com 1,7 kV, um modelo aqui específico da EUPEC. O IGBT ele tem uma característica um pouquinho diferente do MOSFET, trabalha numa frequência bem mais limitada, uma frequência bem menor. Nessa ordem de tensão e corrente que a gente está falando aqui, você não vai comutar acima de unidade de kHz, tá? Vai ser 1, 2 kHz, você não vai chegar a dezena de kHz com um IGBT desse. Com IGBTs de 600 volts, 50 amperes, você consegue chegar a 100 kHz, mas aí já com uma tensão e uma corrente bem mais limitada. Okay? Existem alguns poucos modelos de IGBT que são compatíveis com o MOSFET, substitui o MOSFET. Mas, no geral, o IGBT é para tensão mais alta, corrente mais alta, frequência mais baixa. O componente que a gente tem hoje de tensão mais elevada é o tiristor, o SCR, retificador controlado de silício, que a gente já estudou na parte de retificadores, onde a gente tem elementos aí de 12 kV com 1,5 kA, podendo chegar aí na casa dos 6,5 kV com 4,2 kA ou mesmo 4,8 kV, 5 kA. Entretanto, a gente viu que o tiristor ele não é compatível pino a pino com os transistores, porque você comanda a entrada em condução, mas não comanda o bloqueio. Tá? Então, eles não são exatamente substitutos um do outro, está aqui só para ter uma ordem de grandeza, uma comparação. E o IGCT, bem como o GTO, são tiristores com capacidade de fazer o bloqueio. Tá? Você tem um terminal que permite fazer o bloqueio desse tipo de tiristor. Então, por isso que ele é chamado de GTO ou de GCT. Tá? Então, são tiristores com capacidade de turn-off, com capacidade de bloqueio. Aqui a gente está falando de componentes da ordem aí de até 6 kV, 6 kA.
Entretanto, são componentes de velocidade bem limitada, tá? Como nós vamos ver nas características mais à frente. Bom, então, em termos de operação, tá? Nós estudamos primeiramente circuitos a diodo, e o diodo ele é um componente que a gente observa que ele só tem um quadrante de operação. Como que a gente interpreta essa curva? Como que a gente interpreta esses quadrantes de operação? No eixo horizontal nós temos tensão. Que tensão? Tensão que o componente é capaz de bloquear. Tá? Não é a tensão que fica sobre ele quando ele está conduzindo. É a tensão que ele tem capacidade de bloquear. E o diodo só consegue bloquear tensão negativa. Então, por isso que o gráfico está para a esquerda. E o diodo só conduz corrente positiva. Então, esse gráfico representa que o componente circula corrente positiva e bloqueia somente tensão negativa. O tiristor, nós já vimos que ele trabalha com corrente positiva e ele consegue bloquear a tensão positiva e negativa. Já os transistores MOSFET e o IGBT, desde que você adicione um diodo em antiparalelo, eles vão conduzir corrente positiva e negativa, mas só vão ter capacidade de bloquear a tensão positiva. Então, observe que não temos nenhum componente, até o momento, que consiga operar nos 4 quadrantes, que consiga bloquear tensão positiva e negativa, circular corrente positiva e negativa. Para chegar nisso, somente com um arranjo de diodos e transistores. Bom, o MOSFET. O MOSFET a gente representa ele por este símbolo, onde eu tenho um terminal de gate, um terminal de dreno, um terminal de source. O terminal de gate é o terminal de comando. A partir do momento que eu aplico uma tensão adequada entre gate e source, o transistor permite a circulação de corrente no sentido dreno-source. No sentido contrário, no sentido source-dreno, mesmo sem comando ele circula corrente. Nesse sentido, nós vamos ver na transparência adiante, eu tenho um diodo. O meu circuito ele tem uma junção PN, ele tem um diodo, de forma que corrente no sentido contrário, corrente reversa, ele conduz mesmo que você não dê comando. Então você não tem essa opção de não circular corrente negativa. O diodo ele vem de brinde. E pior de tudo é que esse diodo ele é um diodo lento, ele tem recuperação reversa. Então ele acaba limitando um pouco a frequência de operação do MOSFET. O MOSFET ele é um componente totalmente controlado, eu posso comandar a entrada em condução e comandar o bloqueio. Ele conduz quando eu aplico uma tensão adequada aqui, gate source. Então vamos observar a característica tensão corrente real. Quando você aplica uma tensão gate source pequena, ele começa a circular uma corrente, mas vai chegar um dado momento que você tenta subir a corrente, ele vai subir a tensão e a corrente não sobe. Nesta hora, ele entra na região ativa. E na região ativa, observem que eu estou num ponto da curva que eu tenho tensão e corrente ao mesmo tempo, ou seja, eu tenho perdas. Então, não é uma região interessante para a eletrônica de potência. Para nós da eletrônica de potência, a gente trabalha sempre com uma tensão gate-source próxima ao limite do componente. Então, se o componente é de 20 volts gate-source, a gente procura trabalhar com 15, com 18, algo bem próximo do limite, porque eu estarei nesta curva aqui. Até a corrente máxima do transistor, ele vai ter uma queda de tensão muito, muito pequena. Essa região é a região ativa, que no caso do transistor do tipo MOSFET, a gente chama de região resistiva. Por que região resistiva? Observe o comportamento da curva. Bastante linear, subindo a corrente, a tensão sobe linearmente. Com corrente zero, tensão zero. Portanto, é um comportamento de um resistor. Por isso que o transistor MOSFET, quando em operação, quando conduzindo, vai ser modelado por uma resistência, a resistência dreno-source. Sendo modelado por uma resistência, o cálculo de perdas também é bastante simples. É cálculo de perda em resistor, R I eficaz ao quadrado. Então, basta eu conhecer a corrente eficaz do transistor,
conhecer a resistência do transistor, eu calculo as perdas de condução. Tá? Então, já falamos aqui do diodo intrínseco, que ele leva a operação com correntes negativas. Ele possui tempos de comutação maiores do que o próprio MOSFET. E o MOSFET ele tem resistência, coeficiente de resistência, coeficiente de temperatura da sua resistência positivo. Certo? O que isso quer dizer? Coeficiente de temperatura positivo quer dizer que quanto maior a temperatura, maior a resistência. Tá? Então isso quer dizer que se eu for subindo a corrente, a tendência é eu ter mais perdas, ter maior aquecimento, que leva a ter maior resistência e ter maior perda, maior aquecimento. Tá? Você tem que tomar um pouco de cuidado para isso não chegar num ponto que o sistema não é mais estável e ele segue evoluindo, levando a queima, né, por efeito térmico. Tá? Mas tem um lado positivo do coeficiente de temperatura ser positivo. Qual é o ponto bom dessa história? É que eu posso colocar MOSFETs em paralelo. Então imaginem dois resistores aqui em paralelo. Dois resistores iguais. A tendência é a corrente dividir igualmente entre eles. Caso a resistência não seja igual, o que acontece? Aquele que tiver resistência menor vai passar mais corrente. Então, esse que tem resistência menor passa mais corrente. Passando mais corrente aqui, a perda é RI quadrado. Como a corrente ela, tem efeito quadrático na potência, na perda, muito provavelmente a resistência diminuiu, a corrente aumenta, a potência aumenta, que aumenta as perdas, que faz com que a resistência aumente. Se a resistência aumenta, tende a equilibrar com a outra resistência, que eu considerei estática nessa análise. Tá? Se vocês fizerem o exercício de raciocínio contrário, vocês verão que se a resistência diminuísse com o aumento da temperatura, colocar dois componentes em paralelo não teria sentido nenhum, porque a partir do momento que um começa a ter resistência menor, a temperatura dele aumentaria, porque aumenta a perda, a resistência fica menor ainda, ele vai cada vez mais assumindo a corrente e eu passo a praticamente não ter dois componentes em paralelo, porque um vai ficar com praticamente 100% da corrente, enquanto o outro fica sem nada. Então, o coeficiente de temperatura positivo da resistência do MOSFET é muito bom porque permite colocar MOSFETs em paralelo e na prática é muito comum você observar produtos que trabalham com 2, 3, eu já vi produtos com 8 transistores em paralelo. Então, ao invés de você gastar para ter um transistor de corrente bem mais elevada, você coloca vários transistores de corrente menor e isso reparte a corrente por conta dessa característica e te permite ter um custo menor e muito provavelmente até facilitar o layout, tá? Porque você repartindo aí com vários componentes você consegue dividir os caminhos de corrente, então isso ajuda bastante em alguns casos. Tá? Tudo que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta para 100% dos casos, tá? Nem sempre é mais fácil trabalhar com vários componentes em paralelo do que com um único. Mas muitos produtos são feitos com vários componentes em paralelo, porque se tornam vantajosos. Bom, internamente, como é que é o MOSFET? O MOSFET ele tem uma camada tipo P, lá no terminal de source, uma camada tipo N, no terminal de dreno, e uma camada tipo N fortemente dopada no meio. Então, observem que do source para o dreno, eu tenho uma junção PN, ou seja, é um diodo, é o diodo intrínseco. Não precisa de comando, basta ter tensão positiva, circula a corrente nesse diodo. Então, circula a corrente no sentido source-dreno. Tá? E como é que se dá a condução tradicional do MOSFET, a condução controlada? A condução controlada se dá da seguinte forma, ela tem que ser no sentido dreno-source. Como é que eu circulo corrente aqui? Eu tenho que aplicar uma tensão neste terminal, que é o terminal de gate,
Aplicando uma tensão positiva entre o gate e o source, eu vou abrir aqui uma passagem. Esse minha região polarizada do tipo P vai abrir uma passagem aqui, né, de forma que os elétrons possam circular por este caminho. Então, quanto maior a tensão eu aplicar entre gate e source, maior o canal que eu abro aqui. E, consequentemente, mais corrente pode circular. Obviamente que tem um dado momento que é o limite, né, que eu abri 100% do canal, então eu estou em saturação, eu estou no limite, e mais do que isso, não vai resultar em maior passagem de corrente. Na eletrônica de potência, a gente trabalha nessas regiões. Corte, aonde o canal está fechado, não circula corrente no sentido positivo, só poderia circular corrente através do diodo, e saturação, ou seja, canal 100% aberto. Tá? Controlar a passagem de corrente controlando a espessura do canal é a região ativa que na eletrônica de potência a gente não trabalha. Então, eu sempre dou o exemplo de você olhar para uma porta, né, e você pensar, ou a porta está fechada, ou a porta está 100% aberta. Você pode controlar o fluxo de pessoas deixando a porta meio aberta? Pode. Isso seria a região ativa. Isso não é a região da eletrônica de potência. Ok? Aqui para nós, chave fechada, chave aberta, então corte ou saturação. Para não usar esse diodo interno, existe uma opção. Eu posso colocar um diodo em série, então agora com esse diodo em série eu não tenho mais como circular a corrente aqui de baixo para cima, porque esse diodo ligaria, mas esse diodo em série impede a passagem de corrente. E eu posso adicionar um diodo ultra rápido, um diodo Schottky, por exemplo, em paralelo aqui para fazer o papel de circular corrente negativa, mas com uma qualidade melhor do que o diodo intrínseco do MOSFET. Tá? É uma solução interessante do ponto de vista teórico, é uma solução que a gente usa bastante em simulação, quando você quer medir separadamente a corrente aqui e a corrente do diodo. Tá? Não tem como eu separar isto, a não ser colocando um diodo em série e outro diodo aqui em paralelo. Então, para fazer cálculo de perdas, muitas vezes a gente usa deste artifício, mas na prática é muito incomum. Tá? Na prática não é comum fazer isso, porque você vai estar aumentando bastante o gasto do seu circuito, colocando 2 diodos a mais, e aumentando bastante as perdas, porque você vai ter um diodo a mais aqui no caminho da corrente. Então, na prática, a gente não costuma fazer isso, mas esse aqui é um arranjo bastante interessante do ponto de vista de simulação, porque você coloca um diodo ideal aqui, outro diodo ideal aqui, e você consegue medir as correntes no sentido positivo e negativo do transistor de forma independente. Tá? Então é interessante fazer isso. Do ponto de vista dinâmico, como é que se comporta o MOSFET? Do ponto de vista dinâmico, entre o gate e o source eu tenho um capacitor. O gate e o source eles são isolados, o desenho aqui não é feito por acaso, ele representa a realidade. Então, o gate ele é uma placa condutora, o source também conduz corrente, só que do gate para o source eu tenho uma isolação. Então, se eu tenho condutor, isolante e condutor, eu formo uma capacitância. Então, essa capacitância gate e source é a capacitância que a gente deve fazer a carga para que o componente entre em condução. Portanto, os circuitos de comando devem ser capazes de carregar esse capacitor na velocidade que eu espero que o transistor entre em condução. Então, é muito comum que o circuito de comando exija uma corrente de pico razoavelmente elevada para fazer a entrada em condução rápida do MOSFET. Uma vez que eu carreguei o capacitor, eu não preciso fornecer muito mais energia. O capacitor está carregado, a corrente tende a praticamente zero. Então, o circuito de comando ele tem uma potência dissipada muito baixa, ele consome uma energia relativamente baixa. Entretanto, é bem comum eu precisar aqui
de 1 ampere de corrente de pico, 2 amperes, alguns circuitos de drivers chegam a 8 ou a mesmo a 16 amperes de corrente de pico. Tá? A corrente média é na ordem de miliampere, mas a corrente de pico pode chegar aí a casa de 8, a casa de 16 amperes, para fazer uma carga bem rápida desse capacitor e, consequentemente, colocar o componente em condução bem rapidamente. O processo de bloqueio é o contrário, eu tenho que descarregar esse capacitor e quanto mais rápido eu descarregar esse capacitor, mais rápido eu consigo retomar a capacidade de bloqueio. Entre o gate e o dreno, eu também tenho uma capacitância. Como falamos, o gate é isolado, o dreno, que é condutor, então tenho uma isolação aqui do gate para o dreno, tenho uma capacitância, porque eu tenho condutor, isolante e condutor, então forma aqui uma outra capacitância. Essa capacitância ela é relativamente pequena, entretanto é bastante não linear, tá? Ela varia bastante com a própria tensão do componente e com temperatura. Então a gente vê algumas diferenças de comportamento, as curvas mudam de derivada à medida que o componente está entrando em condução e pode gerar algumas oscilações aí no circuito. Tá? E eu também tenho a capacitância entre dreno e source, além do diodo, né, que está ali presente. Se vocês lembrarem, na aula de diodo a gente falou sobre recuperação reversa do diodo, e a recuperação reversa do diodo ela é caracterizada por uma capacitância de recuperação reversa. Então essa capacitância também está aqui, ela também é não linear, tá? E ela tem aí um tamanho, comparado com os outros, médio. Certo? Esses dados são bastante importantes na hora de fazer o cálculo das perdas de comutação e, principalmente, eles limitam a frequência de operação do componente. Quanto menor essas capacitâncias, maior a frequência que você consegue operar o seu transistor. Aqui uma tabelinha já um pouco antiga, tá no livro do Erickson, apenas para mostrar para vocês alguns exemplos de componentes que são relativamente comuns. Tá? IRFZ48 é um transistor muito comum, na ordem de 60 volts de bloqueio, 50 amperes de corrente média, resistência de 18 miliohms, e ele tem uma carga típica aqui de 110 nanocoulomb. E partimos para transistores maiores, o IRFZ, IRF740, 400 volts, 10 amperes, 55 miliohms, indo aí para tensões mais altas, como esse APT, que é de 1000 volts, 11 amperes, observem aqui, ó, 1 ohm de resistência. Tá? Então, por que nós não temos MOSFET de tensão muito alta? Porque a resistência aumenta muito. Observem que se a gente está falando em 11 amperes com 1 ohm, RI eficaz ao quadrado, 11 ao quadrado, 121 vezes 1 daria 121 watts. Dá uma potência dissipada bem razoável aí para esse componente. Certo? Então as perdas elas aumentam bastante. Tá? Mais ou menos, falando bem a grosso modo, para entender essa lógica, né? Para eu conseguir bloquear mais tensão, o meu canal tem que ser mais longo. Tá? E o meu canal sendo mais longo, na hora de conduzir, o elétron tem que circular por um caminho maior. Então ele acaba enfrentando uma resistência mais elevada. Tá? A grosso modo, é mais ou menos dessa forma que a gente interpreta essa característica de elevação da resistência com a elevação da tensão. Bom, então os MOSFETs eles possuem tempos reduzidos de comutação, podendo operar com frequência típica aí de dezena até centena de kHz. A resistência ela aumenta bastante com o aumento da tensão, acabamos de comentar, e as maiores aplicações de MOSFET são abaixo de 500 volts. Abaixo de 500 volts, o MOSFET ele domina mais o mercado. Acima de 500 volts, o IGBT tem uma dominância maior no mercado. Temos alguns MOSFETs de famílias mais novas, família CoolMOS, trabalhando aí na casa de 600 volts ou 1200 volts, que tem um desempenho bastante interessante.
tá? Mas aí nós estamos falando de um fabricante específico que trabalha com essa linha CoolMOS. Não é uma característica geral, mas sim é possível encontrar MOSFETs de desempenho razoável na casa de 1.200 volts. Entretanto, é muito mais fácil encontrar IGBT de desempenho superior ao MOSFET nessa mesma tensão. Então, pessoal, aqui o transistor IGBT. O transistor IGBT ele tem essa característica interna, com um terminal de gate, portanto, o comando dele é igual ao comando de um MOSFET, um comando em tensão. Eu tenho que carregar a capacitância que está presente no gate para que ele entre em condução. Entretanto, ele tem terminais de coletor e emissor aqui, semelhante ao transistor do tipo bipolar. Então, ele é uma junção do transistor bipolar com o transistor MOSFET. Ele traz características positivas e negativas dos dois transistores. Primeiramente, o que nós temos aqui de positivo? De positivo, comando em tensão com baixa energia, igual ao MOSFET. O driver que comanda o MOSFET comanda o IGBT. Tá? Então, isso é uma compatibilidade bastante importante, bastante interessante e ajuda bastante na aplicabilidade do transistor IGBT. Perdas. Essa conexão coletor e emissor pode ser modelada por uma fonte de tensão constante, como era o transistor bipolar. O transistor bipolar era caracterizado por uma tensão coletor-emissor de saturação aproximadamente constante. A queda de tensão varia muito pouco com o aumento da corrente. E isso traz uma perda menor do que o comportamento resistivo do MOSFET. Sendo assim, o transistor IGBT tem um ganho aí nesse sentido. O que nós temos de negativo? A limitação de velocidade do transistor bipolar. O transistor bipolar ele tem uma limitação de velocidade bastante expressiva por conta da necessidade de readquirir a capacidade de bloqueio e uma corrente que demora a acessar durante o bloqueio. E o transistor IGBT apresenta essa mesma característica. No IGBT aqui é denominado corrente de cauda, nós vamos ver na sequência. Então, limita a frequência de operação do IGBT. Aqui temos uma foto, um exemplo de um transistor de 1.700 volts, 1.2 kA, e ao lado um de 3.3 kV, 1.2 kA. A gente observa que são componentes relativamente grandes, né, mas com uma capacidade de corrente aqui bem expressiva. Observe que estamos falando de kilovolts com kA, o que a rigor dá uma potência da ordem de MVA. Então, qual é o símbolo e as características do transistor bipolar? Como já falamos, ele tem um terminal de gate, um terminal de coletor e emissor. Então, vejam que a simbologia dele é um misto do transistor MOSFET com o transistor bipolar. Em termos de característica ideal, ele bloqueia a tensão positiva e negativa, circula a corrente somente positiva. Tá? Entretanto, nós vamos ver que a tensão negativa que ele bloqueia não é elevada, certo? Então, não dá para considerar aqui, do ponto de vista real, que ele bloqueia uma tensão negativa grande. Quando você aplica uma tensão gate-emissor adequada, ele vai conduzir corrente coletor-emissor. Quando você retira essa tensão, aplica aqui uma tensão zero ou negativa, você faz o bloqueio. Ele não possui diodo interno como característica intrínseca. Tá? Quando você pega um catálogo de um IGBT e ele diz que tem diodo, é um diodo adicionado lá dentro, não é um diodo interno. Certo? Então, espera-se sempre que esse diodo tenha uma qualidade superior do que o MOSFET equivalente. Porque o MOSFET equivalente, o diodo veio de brinde. E aqui você coloca lá dentro um diodo. Então, a tendência é que esse diodo aqui seja um diodo de características melhores. Tempo de recuperação menor, queda de tensão menor. Os tempos de comutação são maiores do que o do MOSFET, como a gente já falou, e ele é aplicável onde você deseja bloquear tensões elevadas entre coletor e emissor. Também já comentamos que ele é
é bastante útil, acima de 600 volts, tanto que você não encontra IGBT de 100 volts, IGBT de 200 volts, isso nem existe para vender porque ele não seria competitivo. Ele é competitivo acima de 600 volts, você encontra IGBT de 600 até 6.5K. Da característica de operação, então observamos que ele bloqueia a tensão positiva, bloqueia a tensão negativa, observe que a tensão negativa aqui é relativamente pequena, comparada à tensão positiva, mas ele bloqueia. Aqui, pessoal, da ordem de 20, 30 volts, tá? Não muito mais do que isso você vai queimar o componente. A partir do momento que eu aplico uma tensão adequada, então já comentamos sobre isso, né? Operar em saturação, porta 100% aberta, aplica lá uma tensão gate emissor perto do limite, observem que ele tem uma característica aqui bem íngreme. Tá? A tensão não parte de zero, a tensão parte de um ponto diferente de zero e uma característica bem íngreme. Então eu posso modelar isso aqui como uma fonte de tensão constante, dizer que essa inclinação aqui é 90%, ou seja, 1 ampere, 10 amperes, 20 amperes ou 100 amperes daria a mesma queda de tensão. Então, dizer que a resistência é zero, mas ele é modelado aqui por uma tensão VCE-SAT, uma tensão coletor-emissor de saturação. Tá? E dessa forma a gente calcula as perdas facilmente, porque se é uma fonte de tensão constante, a gente já sabe que a perda é dada pela tensão vezes a corrente média. Então, basta calcular a corrente média do componente, você tem a perda. No MOSFET, falamos sobre paralelismo e coeficiente de temperatura positivo para a resistência. No IGBT, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque existem IGBTs com coeficiente de temperatura positivo, existem IGBTs com coeficiente de temperatura negativo. Então, tem IGBTs que são adequados para fazer paralelismo, tem IGBTs que não são adequados para fazer paralelismo. Certo? Como que eu sei isso? Você tem que pegar o catálogo do componente e observar se a queda de tensão aumenta ou diminui com temperatura mais elevada. Se a queda de tensão aumenta, o coeficiente é positivo, pode fazer paralelismo. Se a queda de tensão diminui, o coeficiente é negativo, não dá para fazer paralelismo. Uma pequena dica, os IGBTs mais rápidos, aqueles que competem pau a pau com o MOSFET, tem coeficiente de temperatura negativo. Não dá para botar em paralelo. Os IGBTs que são bem mais lentos do que MOSFET, usualmente tem coeficiente de temperatura positivo. Tá? Mas vejam, conferir sempre no catálogo antes de fazer paralelismo. Tá? Não vai fazer paralelismo só na intuição. Como que são as características dinâmicas, como que é o comando? Aqui a gente vai falar do IGBT, mas vale para IGBT e MOSFET, porque o processo de entrada em condução e bloqueio dos dois é muito semelhante. Se eu estou aplicando uma tensão no gate negativa ou zero, então um circuito de gate driver, aplicando aqui uma tensão negativa ou zero, através desse resistor eu limito a corrente aqui na capacitância gate emissor, vou ter aqui uma tensão negativa ou zero, né, de forma que esse componente está bloqueado, corrente que circula por ele é zero. Subir a tensão aqui no gate, eu levo um tempo para carregar o capacitor. Então, eu vou começar a carregar o capacitor. Desde quando eu comecei a carregar o capacitor até eu começar a ter corrente circulando, coletor-emissor, corrente no circuito principal, você tem um tempo de atraso. Esse tempo é o tempo de delay, e esses tempos são dados em catálogo, variam de componente para componente, né, mas são dados em catálogo. Quando a corrente atingiu 10% do seu valor nominal, então você começa a contar o tempo de subida da corrente. De 10% a 90% é o que a gente chama de TR, Rise Time, tempo de subida da corrente. Então esses dois tempos são dados em catálogo. Observem que o tempo de delay ele é importante para você saber quanto tempo o componente vai levar para começar a entrar em condução depois que você deu o comando. Mas você não tem perdas. Ele não entra no cálculo de perdas. Por quê? Porque você ainda não tem corrente. O que leva a perda? Ter tensão e corrente ao mesmo tempo no componente. Então, se você não tem corrente, você ainda não tem perdas.
Neste momento que a corrente está subindo e a tensão no componente está descendo, ela não está mostrada aqui nesses gráficos, mas nesse momento a tensão no IGBT estaria decrescendo. Neste momento eu tenho perdas, então o TR, o Rise Time, é utilizado para o cálculo das perdas. Tá? Tenho que manter o comando, diferente do transistor, diferente do tiristor, eu não posso retirar o comando, eu tenho que manter o comando. A partir do momento que eu quero bloquear, eu aplico uma tensão zero, ou aqui no caso, mostrando uma tensão negativa. Aplicando uma tensão negativa, ele vai tender a descarregar essa capacitância gate-emissor e começar a readquirir a capacidade de bloqueio, formar a região de depressão e retornar a capacidade de bloqueio. O tempo que ele leva para começar a fazer esse processo de bloqueio é o tempo de delay de desligar, TD off. Também é dado em catálogo. Neste tempo, também não tenho ainda uma computação de perdas. Por quê? Eu tenho corrente, mas a tensão no componente não começou a subir ainda. A partir do momento que ele começa a bloquear, a corrente começa a descer, a tensão estaria começando a subir aqui no componente e eu começo a ter perdas. Nesse período começa a contar o tempo de decrescimento da corrente, que é o TF, o Fall Time. Tá? E esse Fall Time também é dado entre 90% e 10%. Observem que a corrente vinha com uma dada derivada, se eu seguisse com essa derivada, ela acabaria aqui. Mas vejam que a partir de uns 40% da corrente, mais ou menos, a derivada mudou e ela muda para ser mais lenta, levando o componente a demorar um pouco mais para bloquear. Isto aqui é o que se chama de efeito de cauda. Tá? Muito provavelmente quem observou isso pensou no véu da noiva, aquela cauda, tá, do véu da noiva, e chamou isso daqui de efeito de cauda. O MOSFET não tem esse efeito, então o MOSFET ele comuta bem mais rápido. Já os transistores bipolar e IGBT possuem esse efeito aqui. Esse efeito ele tem sido otimizado. A cada nova geração de IGBT a gente melhora um pouco essa característica, mas ela ainda está presente. Tá, ok? Então é um ponto importante aqui que faz com que a comutação demore mais, e se você demora mais para comutar, você tem mais perda, porque durante a comutação você tem tensão e corrente ao mesmo tempo, e isso leva a ter perda lá no componente. Em termos de gerações e evolução do IGBT, a segunda geração, neste encapsulamento de 110 milímetros por 80 milímetros, a gente tinha um transistor de 400 amperes, 1.200 volts. Então, para formar uma estrutura que a gente chama de half bridge, meia ponte, nós vamos ver esse conversor mais adiante na disciplina, a gente precisava de duas lajotinhas dessa, de 110 por 80. Quando veio a terceira geração, para o mesmo half bridge de 400 amperes, 1.200 volts, a gente já pôde diminuir o tamanho das lajotinhas, 108 por 62. Quando veio a quarta geração, já conseguimos encapsular tudo em um único pacote, 140 por 130. Um pouco maior do que o original, mas um pacote só. E na geração atual, que nós estamos na quinta geração, a gente já está aqui com aquele tamanho 110 por 80, mas agora com os dois transistores aqui dentro. Então, onde eu usava dois transistores 110 por 80, agora no mesmo encapsulamento, eu tenho os dois, enquanto aqui eu tinha um transistor em cada encapsulamento. Eu vejo que a gente conseguiu uma compactação bem razoável da segunda geração, mais ou menos da década de 90, tá? Para esta geração atual, que começou, se eu não me engano, ali por 2010, né? A gente teve o início da produção em massa aqui da quinta geração do IGBT. E no atual momento, o silício já está bem próximo do seu limite, tá, de compactação. As nossas evoluções vão tender a ser troca do material, troca de silício para outros materiais. A gente vai falar sobre isso ainda no final dessa videoaula.
Então, aqui alguns exemplos, né? Um IGBT de 600 volts, 32 amperes, ele vai ter uma queda de tensão típica de 2,4 volts. Um de 1.200 para 30 amperes, uma queda de tensão de 3,2. Observem os tempos aqui, 620 nano, 580 nanosegundos, tá? Tempos fall time da ordem de centenas de nanosegundos. No MOSFET, esses tempos são da ordem de dezena de nanosegundos. Então, isso aqui é que a gente observa uma diferença bastante grande na operação. Aqui falando de chips single device, que seria um componente por encapsulamento, e aqui módulos, que é aquele último que a gente mostrou da transparência passada, onde eu já tenho 2 transistores no encapsulamento. Então, isso é chamado de módulo. Tá? Módulo aí eu já tenho 2 transistores. Existem módulos até com 6 transistores no encapsulamento para já formar um conversor trifásico. Okay? E aí os módulos são para correntes bem mais altas. Correntes acima de 50 amperes, você já tende a usar estrutura de módulo. O tiristor com comando controlado na entrada em condução e no bloqueio. Então, o GTO, Gate Turn Off Tiristor, tá? O tiristor com comando de bloqueio. Observe que o símbolo dele é um anodo e um catodo, e o gate agora tem essa indicação de que eu posso entrar com corrente no gate e extrair corrente do gate. Tá? Então, esta simbologia te mostra que esse tiristor não é um tiristor comum, é um tiristor que pode fazer o bloqueio. Como um bom tiristor, ele bloqueia a tensão positiva e negativa, circula a corrente positiva. Se eu estou bloqueando tensão positiva e dou comando, ele entra em condução, vindo para tensão quase zero, permitindo a passagem de corrente. Se eu extrair corrente do gate, ele volta a bloquear. Tá? Então, essa característica é diferente do tiristor tradicional. A gente não vai gastar um grande esforço com o GTO, principalmente porque é bem difícil de você ver aplicações com o GTO. Aqui é mais uma curiosidade, um conhecimento para vocês, mas é bastante raro de você trabalhar com GTO. Por quê? Porque a corrente necessária para fazer o bloqueio do tiristor é muito elevada. Tá? É da ordem de 2 a 5 vezes a corrente que você está circulando no circuito principal. Então, se você pensar num GTO de 6 kA, você pode estar precisando aí da ordem de 3 kA no comando para fazer o bloqueio. Então, veja que o teu circuito de comando não é um circuito simples, não é um circuito básico. Tá? E se você pensar, não, mas eu vou pensar num ganho favorável, um ganho de 5, tudo bem, 6 kA dividido por 5 ainda é 1,2 kA. É um ganho que não te permite trabalhar com circuitos de comando simples, certo? Circuitos de comando básicos. Então, isso limita bastante a aplicação do GTO do ponto de vista prático. Praticamente, quem trabalha com GTO é um dos seus fabricantes, que é a Mitsubishi. A Mitsubishi fabrica GTO e a Mitsubishi usa GTO. É muito raro você ver outros fabricantes operando com GTO. Tá? Uma evolução do GTO foi o GCT ou IGCT, Integrated Gate Commuted Thyristor. Então, um tiristor com comando de gate integrado. Tá? Observe que aqui você tem uma plateia de capacitores ao redor do seu tiristor. Você já tem todo o driver, todo o circuito de comando aqui, circuito de comando isolado, aqui com transformador, aqui conexão de fibra ótica, entrada de fibra ótica para conectar. Esse aqui é um IGCT de 6,5 kV, 1,5 kA. Né? Ele também precisa de uma corrente elevada aqui no gate para fazer o bloqueio, de forma muito semelhante ao GTO. A diferença é que, como o comando já está integrado, esses capacitores aqui são responsáveis por mandar essa paulada de corrente. Você armazena muita energia aqui nos capacitores e vai lá e pam, descarrega o capacitor no circuito de comando, fazendo o bloqueio. Tá? Então, esse componente já tem aí bastante gente trabalhando, vários fabricantes que operam
conversores com GCT. Aí a gente está falando de conversores de média potência, alta potência, tá? Na ordem de média alta tensão, a gente está falando, para ter uma ordem de grandeza, 300 kVA, 500 kVA para cima, indo na ordem aí de mega VA. Tá? Aqui só para conhecer algumas pequenas características, então o IGCT de 6 kV, 6 kA, ele bloqueia 6 kV, positivo, tensão negativa só 22 volts, conduz 6 kA, corrente média pode ser 2 kA, corrente RMS 3.1. A máxima derivada de corrente, 1000 A por microsegundo, então aqui já dá uma noção, ó. Se é 1000 A por microsegundo, para chegar a 6.000 A, ele vai precisar de 6 microsegundos. Então é um tempo bem expressivo para entrar em condução e também para bloquear, tá? De forma que eu não consigo uma frequência elevada, são frequências bem baixas aqui. Derivada máxima no gate 1, que é para a entrada em condução, 200 A por microsegundo. No gate 2, que é para o bloqueio, 10.000 A por microsegundo. É uma derivada bem maior, porque eu preciso dar aquela paulada de corrente para bloquear. Para a entrada em condução não precisa de uma corrente tão elevada, mas para bloquear precisa. Aqui ele fala que o tempo de chaveamento ele é de 2 micro, tá? Para ligar e 3 micro para desligar. Entretanto, pessoal, tem uma pegadinha aí que a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte. No MOSFET e no IGBT, esses tempos são medidos entre 10% e 90%. Tá? No IGCT, o pessoal mudou essa medição. Ele faz a medição entre 90% e 40%. Então, 40% está longe de estar bloqueado. E vocês lembram que em torno de 40% começa aquele efeito da corrente de cauda? Ah, tá aí a esperteza, né? Eles mediram o tempo tirando a parte ruim. E tirando a parte ruim, os tempos do IGCT parecem parecidos com o do IGBT. Tá? Mas o IGCT é mais lento que o IGBT. Razoavelmente mais lento. Tá? Porque se você pegar o tempo que ele leva para a corrente descer até 10%, para ficar na mesma métrica, você vai ver um tempo bem superior. Ok? Mas é um componente interessante. Quem trabalhar, vou citar a empresa nossa aqui do lado, a VEG, tá? Com inversores de média tensão, certamente vai poder operar com IGCT. Eles têm conversores lá com IGCT. E aqui está a sacada, né? Então, na entrada em condução, nenhuma grande surpresa. Você tem tensão lá no componente, zero de comando. Deu corrente no gate, tem o delay. A partir do momento que a tensão começou a decrescer, começa a contar o tempo de decrescimento aqui da tensão e o tempo de crescimento da corrente, o rise time. Então, até a tensão começar a decrescer, é o tempo de delay. Esse tempo de delay é razoavelmente expressivo, grande, entretanto, ele não gera muito problema, a não ser problemas de controle. Tá? Mas não gera perdas. Por quê? Vejam que a corrente está zero, então tem tensão, mas não tem corrente e não tem perda. A perda se dá aqui. A tensão está descendo enquanto a corrente está subindo. Então aqui tem perdas. E não pensem que a perda é pequena. Né? Porque vejam, se eu tenho 6 kV com 6 kA, então mais ou menos esse meio da curva aqui é 3 kV com 3 kA. 3 kV com 3 kA, a gente está falando em 9 MW de potência. Ah, mas é por 2, 3 microsegundos. Sim, mas é 9 MW de potência numa bolachinha desse tamanho. Tá? Uma bolachinha aqui relativamente pequena. Obviamente que a gente tem que saber lidar, né? Tem que conseguir lidar com essa potência, com o calor que vai ser gerado a partir disso dali. Então, na entrada em condução, eles medem de 90% até 10%. Certo? A jogada está aqui no bloqueio. Então, você botou uma corrente um pouco mais elevada, ele entrou em condução, depois que ele entrou em condução, você mantém uma corrente no gate baixinha, para que ele se mantenha conduzindo. A partir do momento que você quer bloquear, você dá aquela paulada de corrente no gate, uma corrente negativa.
Observem que a amplitude bem maior do que esta. Uma paulada de corrente negativa, aí sim você começa a subir a tensão, começa a decrescer a corrente. O fall time é medido de 90% até 40%. Essa corrente de cauda bem expressiva aqui está fora da medição. Convenientemente ficou fora da medição, né? O julgamento fica aí por conta de cada um, certo? Mas é importante vocês observarem essa característica. Pessoal, arranjo de semicondutores. Como nós falamos, não é possível, neste momento, estágio atual de tecnologia, não temos um transistor que bloqueia a tensão positiva e negativa, conduz corrente positiva e negativa. O máximo que a gente tem é corrente bidirecional e tensão unidirecional. Tá? O IGBT, quando você adiciona um diodo aqui em paralelo, ele circula corrente positiva e negativa, corrente positiva pelo coletor emissor, corrente negativa pelo diodo. Mas ele só vai conseguir bloquear a tensão positiva. Então, para operar nos 4 quadrantes, a gente tem esses 3 arranjos aqui. Tá? 2 transistores e 2 diodos. Então, você circula a corrente pela esquerda, se a corrente for de cima para baixo, pela direita, se a corrente for de baixo para cima. Se esses 2 transistores estão bloqueados, não circula corrente em sentido nenhum e a tensão pode ser positiva ou negativa, que você está bloqueando. A mesma coisa com esse outro arranjo, onde você tem condução pelo diodo da direita, pelo transistor da direita, diodo da esquerda, depois transistor da direita, diodo da esquerda, também bloqueia a tensão positiva e negativa, circula corrente positiva e negativa. E este último arranjo é um retificador de onda completa monofásico. Tá? Vai circular corrente num sentido por aqui, vai circular corrente no outro sentido por aqui. Se o transistor abrir, não circula corrente em sentido nenhum. Vantagens e desvantagens. Aqui nós temos 2 transistores, então 2 elementos para ter comando. E comandos isolados. O emissor deste está diferente do emissor deste. Então eu tenho que dar comando sempre uma tensão entre gate e emissor. Se esse emissor está num potencial diferente desse, eu tenho que ter fontes isoladas. Senão eu vou fechar um curto daqui para cá. Tá? Não dá para ser um único circuito de comando para comandar os 2. Então, é uma característica. Aqui já temos os 2 emissores num ponto só. Então, a mesma fonte de alimentação consegue mandar comando para os 2 transistores. Excelente. Tá? Um ponto positivo para esta estrutura aqui. E esta estrutura aqui, o ponto positivo dela é ter somente um transistor. Só que o ponto negativo é que eu tenho sempre 3 semicondutores no caminho da corrente. Então, é a estrutura que, em termos de custo, tende a ser mais barata. Mas, em termos de perda, tende a ser a de maior perda, porque 3 semicondutores no caminho da corrente. Tá? Então, geralmente, a gente usa essas duas aqui, ok? É muito comum usar essas 2 estruturas. Essa aqui é menos comum de se usar. Quando você precisa uma chave dos 4 quadrantes, né? Tensão positiva e negativa, corrente positiva e negativa, muito comum esses 2 arranjos, pelos motivos mencionados. Existe um transistor IGBT que bloqueia a tensão positiva e negativa. Tá? E, desta forma, ele pode conduzir corrente positiva e negativa. É um transistor da Toshiba. Ele chama-se RB-IGBT, que é Reverse Blocking IGBT. Então, é um IGBT com capacidade de bloqueio reverso. Então, acabamos de mostrar essa estrutura, né? Onde eu tenho 2 diodos e 2 transistores. Eu poderia substituir por 2 transistores reverse blocking. Com a vantagem do quê? Aqui eu sempre tenho 2 semicondutores no caminho da corrente. Então, um diodo e um transistor, outro diodo e um transistor. Mais ou menos uma queda de tensão de 4 volts. Enquanto aqui com o reverse block, uma queda de tensão de apenas 2 volts, porque eu só tenho um semicondutor no caminho da corrente em cada sentido. Tá? É uma estrutura interessante, já revisei artigos que trabalham com esse transistor, entretanto, apenas
a Fuji tem trabalhado nesse desenvolvimento do reverse block em IGBT. Eu já vi a Toshiba aplicando, mas você não vê outros fabricantes se interessando por essa tecnologia. O pessoal se interessou mais em desenvolver o nitreto de galho e o silicon carbide do que partir para essa tecnologia aqui ainda com estruturas de silício, ok? Então, a gente viu isso aqui lá em 2002, 2004, quando apareceram as primeiras notícias, depois dos primeiros artigos desse transistor reverse block, mas hoje a gente vê muito pouca coisa, tá? Vamos dizer que faz uns 10 anos que eu não vejo nada de novo sobre isso aqui. É difícil prever o futuro, mas parece que o mercado não vai investir muito nesse transistor. Lá atrás pareceu muito promissor, hoje, não sei exatamente os motivos, não avançou muito essa tecnologia. Então, algumas considerações sobre o que a gente apresentou até o momento. Tá? Tudo que a gente apresentou até agora, tudo que a gente falou, se baseia em componentes fabricados com silício, que domina o mercado. 99% do nosso mercado é componentes de silício. Tá? Entretanto, a gente tem agora componentes de silicon carbide e nitreto de galho, SiC e GaN, que têm características um pouco melhores. Vamos falar um pouquinho sobre eles na sequência para a gente conhecer essa tecnologia que tende a ser o nosso futuro. Então, primeiramente, o silicon carbide. Ele começou a ser utilizado inicialmente como abrasivo em lapidação moderna, porque ele tem alta durabilidade, ele tem alta resistência à temperatura, então você pode fazer cadinho cerâmico, então suporte cerâmico para você botar metal e derreter metal, você consegue manipular isso em temperaturas bem elevadas. Ele também pode ser utilizado em colete à prova de bala, tá? Para equipamentos bélicos, é um uso aí do silicon carbide. Para nós, o que interessa, né, como transistor, ele pode operar com temperatura bem mais elevada, então isso minimiza a necessidade de dissipador, que ajuda bastante. Ele tem perda de comutação reduzida e varia pouco as suas características com a temperatura. Então, além dele atingir temperaturas mais elevadas, ele deteriora menos o seu desempenho com essa elevação de temperatura. A resistência interna é minimizada, o que eleva a eficiência, e o diodo intrínseco ele é mais robusto do que o diodo intrínseco de silício. Então, especialmente para MOSFET, né, porque o MOSFET é quem tem diodo intrínseco, a gente tem essa característica aí importante. Nitreto de galho. Nitreto de galho ele começou a sua aplicação comercial em gravadores Blu-ray, tá? Porque os LEDs de nitreto de galho eles têm uma espessura menor, então ele trabalha com vou chamar de pixel, mas não é bem pixel, né? Ele trabalha lá com um feixe menor, então os DVDs e CDs, acho que vocês sabem que ele é gravado digitalmente, 0 e 1, de acordo com a reflexão ou não reflexão do material. Se você trabalha com feixe de laser menor, você consegue colocar mais bits no mesmo espaço físico, então por isso que a capacidade do DVD é maior. Tá? Então os LEDs de GaN, eles são bastante utilizados em lâmpada devido à eficiência. A luz branca, ela é obtida com LED de GaN, utilizando aí o fósforo e a luz azul natural desse componente. Então, é uma aplicação aí do GaN. Tá? E as TVs de LED também usam GaN, porque permite uma diminuição do tamanho do pixel, uma eficiência mais elevada e um brilho bem expressivo, então uma qualidade superior. Para transistores, tensão de bloqueio 10 vezes maiores do que o silício, para a mesma área, né? Para a mesma área. Então, se você pensar componentes de mesma área, tensão de bloqueio bem mais elevada. Show de bola. Então, permite que você faça transformador eletrônico, permite que você consiga trabalhar com
menor volume e sem utilizar módulos, ele vai ter uma resistência interna 1/10 do transistor de silício. Por que a resistência interna vai ser muito menor? Se eu tenho uma maior capacidade de bloqueio, eu posso diminuir a área para a mesma tensão de bloqueio. Então, se eu diminuo a área, depois o elétron tem que percorrer um caminho menor, o que dá uma resistência menor. Tá? Então, ele aumenta exponencialmente a eficiência dos conversores. Tá? Você simplesmente trocar um transistor de silício por um transistor de GaN, você vai melhorar bastante a eficiência do seu conversor. Vai te permitir trabalhar em frequências maiores, alcançando aí comutações da ordem de gigahertz. E aqui está um pouquinho do porquê. Tá? Nesse gráfico nós temos aqui a área, tá, multiplicado pela resistência. Então, quanto maior esse produto, área, resistência, pior é o seu componente, certo? Porque para a mesma área ele tem uma resistência maior. Então é essa a interpretação que a gente tem aqui. Esse é o limite prático do silício. Observem que o limite do silicon carbide é bem melhor, tá? Um valor bem menor aqui. E o limite do GaN é menor ainda. Então, em termos de possibilidades, o GaN ele tem características aí bastante interessantes, tá? Mas no mercado hoje ainda existe uma briga muito grande entre o silício e o GaN por questão de confiabilidade, questão de chegar nos valores desejados. Então aqui, pessoal, a gente mostra, já existem componentes de silicon carbide operando próximo do seu limite teórico, alguns aqui até em cima da curva do limite teórico. Tá? Existem alguns componentes de GaN que estão por aqui, bem abaixo do limite teórico, e alguns de GaN mais próximo do seu limite teórico e com desempenho melhor do que o silicon carbide. Mas ainda existe bastante atrito aí no mercado, né, em relação à confiabilidade, porque quando você está mais próximo do limite, qualquer erro pode levar a uma destruição. Então, trabalhar com temperaturas mais elevadas, velocidades mais elevadas, é sempre mais complexo. Eu, particularmente, não tenho uma preferência ainda por silicon carbide ou GaN. Eu tenho feito trabalhos testando os dois semicondutores, as duas tecnologias, para absorver um pouco mais de conhecimento e poder formar uma opinião. Mas, assim como muitas coisas que a gente encontra, né, se você vai discutir videogame, tem a família do Xbox, que briga com a família do PlayStation. Se você vai discutir celular, tem a família Apple contra o resto do mundo. E você vai num congresso de engenharia, tem os defensores do GaN e os defensores do Silicon Carbide. Aí, quando eles sentam numa mesma mesa para conversar, é legal de assistir, porque um fala dos defeitos do outro e, de fato, a gente vê que os dois ainda têm aprimoramentos a serem realizados. E um dos principais é custo. Tá? O custo desses componentes ainda é muito elevado. Ele chega a ser da ordem de 10, 12 vezes o transistor de mesma tensão e corrente de silício. Então, o desempenho é superior? Sim, mas nem todo produto pode bancar um custo tão mais elevado. Certo? Então, a gente vê muito silicon carbide ganha em pesquisa, um pouco menos de aplicação na indústria. Quando o custo baixar um pouco mais, isso tende a se inverter. A gente vê bastante aplicação na indústria e, quando a gente chegar nesse ponto, na pesquisa ele vai continuar sendo aplicado, porque faz parte da pesquisa evoluir, mas aí o foco não vai ser testar o silicon carbide ou testar o GaN, mas sim usar, né? Ele vai ser usado porque ele é bom. Bom, aqui, pessoal, um comparativo. Essas características, elas estão relacionadas à operação com alta tensão.
tá? O band gap, quanto maior o band gap, quer dizer que eu preciso de uma energia maior para o elétron saltar de camada, então quanto maior isso, melhor, quer dizer que eu posso operar com tensão mais alta. A gente vê aqui o silicon carbide e o GaN com um band gap bem maior do que o silício. E aqui, quando que ocorre a falha, né, de isolação do campo, também silicon carbide e GaN bem acima do silício. Essas características aqui, condutividade térmica e melting point, são relacionadas a poder operar com alta temperatura. Então aqui a gente vê o silicon carbide com uma capacidade de operar com alta temperatura bem maior do que o GaN e do que o silício. Tá? Então aqui o pessoal do silicon carbide conta vantagem. E a questão de operação em alta frequência, o GaN, por sua vez, tem mais capacidade do que o silicon carbide. Tá? E a resistência, a gente já viu ali no gráfico ali atrás, que o GaN também tende a ter uma resistência menor. Tá? Então são esses pontos aí que um tem um pouco melhor, um tem um pouco pior, mas nenhum deles ainda dominou o mercado. Então, temos que acompanhar e estudar os dois. Pessoal, é isso. Utilizamos essas referências todas aqui para montar a nossa apresentação. Espero que vocês consigam aproveitar esse conhecimento agora na sequência do nosso curso, que nós vamos falar dos conversores CCCC e CCCA, utilizando esses transistores. Um abraço e até a próxima aula.